Olá, queridos companheiros. Hoje, no dia 17 de outubro de 2023, no mês de aniversário do Meimei Coquitlam Society, nós estamos dando sequência às palestras sobre Kardec, sobre as obras básicas, e estamos recebendo a companheira Carmen Silveira, que é da cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Amor e Caridade. A Carmen, que tem também o trabalho, o Evangelho Rede Vivo, junto à FEB, ela vai conversar conosco exatamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, Carmen, mais uma vez. Nós vamos convidar o Pedro, nosso jovem, para fazer a leitura da página inicial, e em seguida a Vanessa irá proferir a prece. Obrigada. Boa noite. Ok. Ups. Tem um telefone, só um momentinho que, desculpa, estou tentando colocar aqui no. Ok, pronto, vamos lá. Eu estou lendo o livro Fonte Viva, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, 64 Semeadores. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deve agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão de auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltecemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se deixasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Vamos fazer a oração, então. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa palestra de hoje. Vai unindo os nossos corações no propósito do amor, da fraternidade, do auxílio ao próximo, conforme o livro que vamos estudar, a palestra que vamos estudar hoje, nos ensina
que possamos saber que é o manual certo para nos guiar nos momentos difíceis e nos momentos de gratidão. Tenhamos uma boa palestra, que assim seja. Com você, Carmen. Obrigada. Boa noite, amigos queridos, companheiros de caminhada. É um momento muito difícil pelo qual o planeta está passando. Entretanto, cada um de nós fomos convidados para que estivéssemos neste momento, dando gratidão a Deus por esta reencarnação e também a Jesus por todo o carinho, por todo o amor que ele dedica a este planeta que ele governa. Que possamos nós, nesta noite, entender um pouco mais sobre o seu Evangelho, que os nossos fluidos vigorosos, suaves e pacíficos possam ser utilizados pelos mentores desta casa, os mentores do nosso SEAC, os mentores da doutrina espírita, para acalmar os corações sofridos. Muito obrigada, gratidão por este convite, aceito de imediato. Nós vamos passar alguns slides e eu achei por bem fazer slides desta vez para a gente ter um acompanhamento bem legal. Gostei muito do lindo cartaz, quis começar com ele, achei de uma suavidade muito grande, em comemoração aos 4 anos da Casa Espírita. Mas nós sabemos que são vários livros da codificação, mas nós vamos trazer esses 5 livros. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que deu origem à certeza de ser este o outro Consolador que Jesus nos prometeu naquela mesa pascal, daquela quinta-feira, antes do seu sofrimento na sexta, que foi no ano de 1857. 4 anos depois, surgiu o Livro dos Médiuns. E no mês de abril de 1864, 3 anos depois, chegou o Evangelho segundo o Espiritismo. 1 ano depois, Céu e Inferno, e depois 3 anos a Gênese. Parece que foi uma coisa sem pensar, mas não foi. O Espírito da Verdade, que colabora, é uma pleiade de espíritos que colabora com Jesus, orientou para que o codificador pudesse desdobrar o Livro dos Espíritos em 4 outras obras. E nos coube hoje falar sobre este Evangelho, ou seja, a ligação com a divindade através dos estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado há 159 anos. Inicialmente, ele teve o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica, no livro Obras Póstumas, que o senhor Didier, que era aquele que era responsável pela livraria que publicava seus livros, que ele observava que devia ter um nome diferente. Então, o codificador mudou para Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento de tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos, que representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Nós trouxemos 2 explicações que estão no livro Obras Póstumas. No dia 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação de seus guias sobre justamente a elaboração desse livro, que dizia o seguinte: esta obra, este livro de doutrina,
terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. O que seria esse interesse capital? Nós entendemos que não é somente as explicações para a religiosidade que nós necessitamos, mas com todo mundo, com todas as nações, na nossa vida prática, que um dia todos aurirão instruções excelentes. E o Espírito disse, textualmente, fizeste bem a Kardec, ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Uma comunicação posterior, de 14 de setembro do mesmo ano, declaravam os guias de Kardec dessa maneira: nossa nação, nossa ação, principalmente a do espírito da verdade, dessa pleia de espíritos, é constante ao teu redor, de tal maneira que não a pode negar. Então, estava dando ânimo ao codificador, porque ele já sofria alguns ataques, algumas dificuldades daquelas pessoas que não gostavam de que aqueles livros pudessem estar estendidos. Então, essa pleia de espíritos que assessoravam Jesus e assessoram até hoje, davam cobertura ao nosso codificador Allan Kardec. E, adiante dessa explicação, eles fizeram um parágrafo que eu trouxe, que eu acho que de suma importância. Com esta obra, com o Evangelho segundo o Espiritismo, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Quando nós estudamos o Evangelho Redivivo, que é um evangelho que tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, o coordenador desse projeto, que é o espírito Bittencourt Sampaio, ele nos oferta a oportunidade de nós entendermos como o Cristo permitiu a primeira revelação, Moisés, a segunda chegada dele e a terceira. Mas que cada um de nós terá que estudar capítulo por capítulo. Dentro de cada capítulo, de cada estudo, nós temos que estudar cada parágrafo. Então, ele está dizendo que este edifício monumental de conhecimentos já saiu da base, dos andaimes, e nós já podemos ver aquela cúpula voltada para na horizontalidade, para que possa se desenhar no horizonte as flores do Evangelho de Jesus. Assim, fizeram uma pergunta ao nosso querido Chico Xavier. O que significava o Evangelho de Jesus para a humanidade? Qual era a importância do Evangelho? E ele textualmente disse isso. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Imagine, meus queridos amigos que estão junto de nós, neste momento em que estamos religados com o Cristo. O sol é aquela estrela, mesmo de quinta grandeza, que dá vida ao nosso sistema solar. Então, o Evangelho é como o sol, que dá vida aos sistemas que estão em rede no cosmos, não só no nosso sistema solar. Com certeza, os Cristos de Deus, em comunhão com o Cristo, Jesus de Nazaré, estão ainda hoje, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz,
no cosmo, trabalhando no fluido universal para que as casas do Pai, as vertentes em que apoiam os espíritos para reencarnarem e evoluírem, estão coesas. As vertentes coesas pelos Cristos. E Chico continua. Então, se temos em nossas mãos ensinamentos de tanta importância, os mais amplos que Deus deixou para as criaturas humanas, cabe-nos o esforço de tentar entendê-los na sua essência e praticá-los. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, estudado por Allan Kardec e complementado pelas comunicações de eminentes espíritos. No Evangelho, no ESE, conforme a gente diz, há 7 citações do Velho Testamento e 134 do Novo, mostrando a intimidade do nosso codificador com o Evangelho, com a Bíblia. Ele desenvolveu 500 títulos, ou melhor, 500 assuntos distintos relacionados à moral do homem. Foi num total de 28 capítulos. Cada capítulo vai sucedendo ao outro de modo didático, para que possamos ir aprendendo as lições de Jesus. Então, há uma ordem, uma sequência. Então, nós trouxemos aqui, mais ou menos, o estudo que entendemos que aconteceu do nosso codificador. O capítulo de 1 a 4 é a base. Depois vem o capítulo 5 e o capítulo 6, 7, 8 e 9, que falam das bem-aventuranças. Nós temos o capítulo 11, que fala do amor ao próximo. E o capítulo 12, que fala do perdão, de amar os nossos inimigos. E o capítulo 14, que é uma beleza, que fala: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Do capítulo do 20 em diante, nós temos os trabalhadores da última hora e, no capítulo 27, pedi e obtereis. E no capítulo 28, uma coletânea de preces, com preces para todas as situações. Mas por que será que Kardec encerra o 28º capítulo com essas preces? Parece-nos que a prece é o momento que nós podemos nos unir ao Criador, nos religar, e a palavra religião no Espiritismo, no seu aspecto religioso, atende a esse princípio: unir a criatura ao Criador. Essa imagem que eu trouxe aqui são mãos postas de agradecimento profundo, não só de pedição, não só de pedido, mas de gratitude ao Criador. Mas, no composto do livro Evangelho segundo o Espiritismo, não poderíamos deixar de falar de Sócrates e de Platão, esses precursores da doutrina espírita. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, o codificador apresentou-nos Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita. O que significa isso? Significa que eles, antes da chegada do Cristo em corpo ao planeta, eles já tinham ideias espíritas, eles já sabiam da transcendência da alma, da comunicabilidade entre os espíritos, já sabiam da reencarnação, com um pouco de diferença do que nós conhecemos hoje, porque houve um avanço na explicação e no entendimento. Carmen, você está nos ouvindo? Carmen? Sua tela congelou, a gente não está mais ouvindo você.
precursores, Sócrates e Platão, que o codificador nos disse que eles eram precursores porque antes da chegada do Cristo, eles já tinham ideias espiritistas, eles já acreditavam na reencarnação, na comunicabilidade entre os mundos, já sabiam da necessidade do amor. Sócrates foi um filósofo ateniense de 470 até 399 a.C. Seu melhor discípulo, Platão, viveu entre 449 e 338 a.C. E um dia, Sócrates foi ao portal de Delfos conversar com a pitonisa, que era uma mulher médium, era uma vestal. E ela lhe disse que ele era um homem muito sábio. Esse portal de Delfos foi criado há 2.500 anos atrás. Na realidade, no Egito, na época da Grécia Antiga. E hoje é uma ruína, né? E lá no portal, justamente do Templo de Apolo, estava escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares, primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. E ele reduziu essa frase longa em homem, conhece-te a ti mesmo. E o codificador usou isso para nós, que é com certeza uma grande vertente para que nós conheçamos um pouco mais a nós mesmos, porque à medida que nós nos conhecemos, nós seremos mais felizes e faremos os outros mais felizes. Assim, essa doutrina espírita torna clara e inteligível essa mensagem de Jesus, nos auxiliando no entendimento, nos esforçando para colocá-la, a doutrina, dentro de nós, para que sejamos mais dignos e mais úteis de uma maneira geral. Assim, nós podemos dizer que quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse foi o ensinamento que o codificador Allan Kardec colocou no Evangelho. Ele colocou a base como a verdade, a redenção individual de cada um de nós como caminho e a redenção coletiva do mundo como a vida. É, sem dúvida nenhuma, uma obra de maior código moral que a humanidade poderia receber e recebeu. Assim, no corpo do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma partezinha inicial que se chama notícias históricas. O que será isso? São notícias daquelas palavras como sinagoga, como um grupo que atuava ali, que eram os fariseus, os saduceus, aquele povo que vivia naqueles antros ou naquelas coletividades, e nós precisamos conhecer que quando nós estudamos alguma coisa, como qualquer parábola, por exemplo, que era um estudo que Jesus fazia e que estudamos até hoje, nós temos que saber onde que foi a época, o que se referia. Por exemplo, foi lida a página da parábola do semeador. Será que Jesus falou que a semente, ele falou que a semente era para ser jogada no solo? Ele falava no solo terra? Ou será que isso tinha uma outra intenção? Que a semente era para ser colocada no solo dos nossos sentimentos. Cada semente que seria colocada nos nossos sentimentos, ela seria trabalhada de acordo com o que estivesse dentro de nós. Poderia ser um solo pedregoso, sem amor, poderia ser um solo com coisas estranhas, como se fosse pedras, como se outro solo como se nós não ligássemos para nada e as aves comessem aquilo. Então, as palavras que existem nas notícias históricas são interessantíssimas, porque
No Pentateuco de romances emanuelino, quando fala da composição da civilização, da historicidade do nosso planeta, nós começamos com há 2000 anos, depois vem 50 anos depois vem Paulo Estevão, depois vem Renúncia e depois vem Ave Cristo. No livro Renúncia, Alcione, que é um espírito elevadíssimo, que pediu para reencarnar na Terra em função de um grande amor que ela tinha. Ela veio de Sírios. E quando ela reencarna na Terra, ela é pobre, vai estudar o Evangelho, e o seu preceptor é o espírito Emmanuel. E ao estudar com Emmanuel, ela vem nos dar a metodologia do estudo do Evangelho Rede Vivo, que hoje a Federação Espírita Brasileira coordena no mundo, através do mentor Bittencourt Sampaio. Então, ela vai dizer que, para se ler o Evangelho, para se estudar o Evangelho do Cristo, não se pode estudar rapidamente, fazer páginas e páginas. É como se estivéssemos lendo versículo por versículo. Ou seja, vamos observar, vamos entender a historicidade, vamos depois entender o que nós estamos estudando, vamos sentir o que estamos estudando, trazer para as nossas emoções e depois vivenciar. Infelizmente, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estudamos dessa maneira. Assim, as notícias históricas também nos trazem o que a Amélie Boudet, a esposa de Kardec, escreveu no seu Dolmen: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É uma introdução à imortalidade que Jesus nos ensinou. Então, essas notícias históricas, esse complemento inicial que Kardec dá no Evangelho, nos faz entender que o Evangelho é de luz. Então, eu trouxe aqui alguns miminhos, como sinagoga. Né? Sinagoga eram templos, pequenos, bem pequenos, que tinham nas cidades. Em Jerusalém tinha um templo, o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém. Nos outros lugares tinham sinagogas, que era um lugar de orações, de recitativo, de unção, de companheirismo, mas também de encontros para vingança, sedução, perversidade, porque nas sinagogas tinham lá os homens que eram contra a Jesus, porque eles estudavam a Torá, gostavam do Deus Yahvé, porque eles seguiam a cartilha mosaica. Entretanto, eles não queriam aquele Galileu que fazia curas, aquela pessoa simples que entrava na sinagoga ou no Templo de Jerusalém e deixava todos fascinados com o seu verbo brilhante. Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, no capítulo 9, ela descreve Jesus na sinagoga, falando sobre a necessidade do estudo. Assim, eu trouxe, até pelo momento que nós estamos vivenciando, a Galileia de outrora, que não existe mais. Essa é a Galileia, essa é Samaria, essa é a Judéia. É a divisão de onde Jesus nasceu. No norte, a Galileia, no centro, a Judéia, e no sul, no centro, a Samaria, e no sul, a Judéia. Nós vamos encontrar alguns povos, entre aspas, os publicanos em Jerusalém, que eram aqueles pudicos, que, na realidade, eles tinham estudo, mas eles falavam e não faziam. Nós temos os samaritanos na Samaria, que justamente eles
tinham uma sinagoga, um pequeno templo lá na Samaria, e eles não se davam com ninguém. Eles não iam fazer um estudo, nem assistirem nada lá na Judéia. Eles tinham uma alma própria. E aqui, os nazarenos de Nazaré. Os nazarenos eram chamados também nazareus, porque eles tinham o cabelo longo, eles tinham um certo ritualismo. Jesus foi chamado de nazareno não porque tinha esses dogmas, mas porque ele viveu em Nazaré com a sua mãe. Então, nós trouxemos, só para mostrar uma classe deles, os samaritanos. É uma figura linda que tem na internet mostrando Jesus no poço de Jacó, conversando com uma mulher samaritana. Era proibido as mulheres samaritanas falarem com homens e homens se dirigirem aos samaritanos, em especial as mulheres. Então Jesus chegou e a mulher estava com uma bilha no poço. E ele sentou-se e disse: mulher, dá-me de beber. E ela olhou para ele e pensou: mas que ousadia! Como ele ousa falar comigo? Não sabe que é proibido? E Jesus continuou: tenho sede, dá-me de beber. E ela disse, mais ou menos assim: mas não é lícito falar comigo. Aí Jesus disse para ela, mais ou menos assim: mas a água que eu tenho para lhe dar vai te dessedentar. Ela não entendeu no primeiro momento, porque ele estava falando da água do Evangelho, da água do seu amor, da água eterna, do seu carinho para o povo todo da Palestina. Essa mulher ficou muito impressionada, porque nesse encontro Jesus disse a ela que ela não era casada. Aquele homem que ela vivia não era o casamento dela. E ela nunca, ninguém sabia. Aí ela foi entender que Jesus sabia muito mais do que ele falava. E foi a ela uma das primeiras vezes que ele disse que ele era o Messias. Essa mulher se converteu, voltou para o seu lar e passou a seguir Jesus. Mas o que nós gostaríamos de dizer é que o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, que foi um médico que não conheceu Jesus, mas escreveu o Evangelho, porque viveu junto a Maria e junto com Paulo de Tarso, ele vai nos falar da parábola do bom samaritano, que é a parábola que eu trouxe para a gente conversar, porque ela mostra que nós devemos nos ocupar, tomar cuidado com os outros. Nós precisamos alimentar aquelas pessoas que estão junto de nós ou aquelas pessoas que precisem de nós. Então, nesta parábola, um homem foi assaltado na beira do caminho, na estrada. E ele ficou machucado e ficou estirado ao sol. Passou um doutor da lei, lá da Judéia, e não parou para ele. Passou um levita, também não parou para ele. Mas um samaritano parou para ele. Parou, tirou o óleo que ele trazia, apeou o cavalo, pensou aquelas feridas, mas ficou preocupado de deixar aquele homem daquela maneira lá. Colocou o homem no seu cavalo e levou ele para a estalagem. Deu uma bolsinha de dinheiro ao estalageiro e disse: Senhor, eu tenho que fazer minhas coisas. Tome conta desta pessoa. Está aqui o dinheiro. Se não der, na volta eu complemento. Então, nós precisamos entender o que é ser um samaritano. Ou seja,
olhar o próximo. Porque Jesus deu a máxima para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu trouxe também aqui os nazarenos, para mostrar essas pessoas que viviam naquela intimidade simples daquela cidade de Nazaré, que eram cultivadores, aquelas mulheres que conversavam, lavavam suas roupas juntas, e foi onde Jesus cresceu, junto com a sua mãe querida. E nós fazemos uma pergunta para todos nós. Será que já conseguimos ser como o samaritano? Se não conseguimos ser, o que nos falta? O que falta para sermos melhores do que já somos? Falta pouco? Falta muito? Requisita mudança de hábito? Requisita um pouco de atenção, um pouco de mergulho em nós mesmos? Requisita estudo mais na casa espírita, trabalho no bem, como eu ouvi a Aline falar, que vocês estão ajudando um local. Não importa se seja América do Sul, América do Norte, América Central, não importa qual região do planeta estejamos, sempre haverão pobres, sempre haverão pessoas necessitadas, pobres do poder aquisitivo e pobres de espiritualidade. Cabe a nós, que já nos sentimos um pouco conquistados pelo Cristo, de podermos, de alguma maneira, trabalhar o nosso íntimo para nos doar um pouco. Daí o nosso codificador escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, trazendo as diferenças sobre a transcendência do espírito, a imortalidade da alma, mostrando a nossa responsabilidade enquanto seres espirituais. Ora encarnados, mas voltaremos à pátria espiritual. E ao voltarmos à pátria espiritual, deveríamos ter uma pequena cestinha com flores perfumadas dos nossos serviços, das nossas obrigações, porque nascemos para servir, nascemos para sermos solidários, nascemos para que pudéssemos ampliar a nossa família universal através da nossa família consanguínea. Daí os 28 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrando que os 500 títulos existentes nestes 28 capítulos darão para nós, em uma encarnação, uma oportunidade múltipla de abrirmos as comportas da nossa alma para fazer uma mudança naquele homem velho que traz tristeza, angústia, sombra, desequilíbrio, para que haja uma transformação numa pessoa nova, aspas, num homem novo, num homem feliz com uma felicidade parcial, porque não poderemos ficar felizes num planeta de provas e expiações, num planeta que estertora, como agora, estamos no ápice, meus amigos, da transição planetária. A Covid-19 foi o pano de fundo. Agora, como Kardec falou no livro A Gênese, no 18º capítulo, as gerações estão se misturando, mas tem que vir uma geração mais sadia, tem que vir homens nobres. Os outros que ainda não são nobres, que não conseguirem ser pacificados
nem pacificar, perecerão. Todas essas guerras que nós estamos vendo, nós temos pelo menos 10 guerras no planeta. Além de termos as guerras dentro de nós, as guerras internas. As guerras no planeta estão estertorando-se em função da necessidade da separação do joio do trigo. Porque não podemos avançar no mundo mais regenerado com tanto desamor, com tanto ódio, com tanto desajuste. Seremos exilados para planetas constituídos com mais primitivismo do que estamos num planeta de expiação e provas. É uma conquista, queridos amigos da Meimei, do Meimei. É uma conquista nós podemos estar neste momento solidários ao Cristo, dando o que nós temos de melhor para que no nosso mundinho, no nosso interior, na nossa casa, no nosso lar, nas diversas casas de oração, possamos emitir, exudar de nós as vibrações de paz, de alegria, de comiseração, de resiliência, para que esses fluidos possam ser levados aos lugares mais tristes que este planeta ainda abraça, para que todos os que renascem no planeta, convidados por Jesus, o Cristo de Deus, possam deixar nos seus solos da Terra realmente planeta, as suas dificuldades. É um momento de grande conquista pessoal e coletiva. Nós precisamos entender que nós estamos numa proposta de amar o Cristo como nunca o fizemos. Nós vamos